Bom dia, queridos, paz seja convosco. Estamos aqui em mais um devocional, mais um dia da campanha 40 dias de milagres. Fique com a gente, Deus tem uma palavra para a sua vida. Nessa manhã eu quero conversar com vocês sobre para onde você está olhando. Aparentemente essa colocação não faz muito sentido, mas eu quero mostrar para você no decorrer do texto que nós vamos estudar nessa manhã, faz todo sentido. Dependendo da direção para onde você estiver olhando, a sua vida ela pode tomar um rumo completamente diferente. Talvez a fé no seu coração lhe fez conduzir o seu barco, o barco da sua vida, por mais que as águas fossem tempestuosas e alguns problemas acontecessem, mas você estava tão focado na sua fé, no Deus que você serve, naquele que pode todas as coisas, aquele que foi anunciado a Maria pelo anjo Gabriel dizendo, para Deus não há impossíveis. A sua fé estava focada em Jesus. E por isso as tempestades, as lutas, as batalhas, elas não te machucavam tanto, elas não te feriam tanto, porque você tinha um olhar penetrado na pessoa de Jesus, porque você sabe que Ele é aquele que tudo pode, é aquele que tudo faz, é aquele que não há impossíveis para Ele, é aquele que a Bíblia diz que chama à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Mas de repente, talvez em algum momento da sua vida, você que está me assistindo aí, você tirou os seus olhos de Jesus e você começou a reparar nos problemas que acontecem ao seu redor. Você começou a reparar nas circunstâncias difíceis e nos ventos contrários que começaram, na verdade não começaram, eles já existem, eles já sopram contra a sua vida. Ou talvez você, quem sabe, é um pastor. É uma pastora que está desanimado com muitas coisas que estão acontecendo, talvez no ministério onde você serve a Deus, porque você tirou os olhos de Jesus que te confiou um chamado precioso e maravilhoso e começou a olhar para os defeitos, começou a olhar para os erros das pessoas. E isso foi te desanimando, isso foi te minando, isso foi tirando as tuas forças, isso foi mudando completamente aquele fogo e aquela chama de esperança e de certeza pelo chamado de Deus, pelas vitórias que você sabe que existem para você na pessoa de Jesus. Veja bem o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, e aqui no versículo de número 27, ou a partir do 27, Mateus narra o fato que ocorreu da seguinte forma: mas imediatamente Jesus lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não tenho medo. Ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Então Jesus respondeu, vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. E a Bíblia diz no versículo 31, Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? O que eu quero, fazendo essa leitura bem calma para que você entendesse, é dizer que a gente está no barco, o barco está soprado, as tempestades existem, às vezes a gente fica com medo das tempestades, às vezes elas são um pouco mais violentas, e às vezes a gente acha que Jesus não está vendo, ou que Deus não está olhando para nós. Se você reparar aqui, alguns versículos anteriores, você vai perceber que quando o barco começou a passar por problema, a Bíblia diz que Jesus, percebendo que os discípulos estavam em apuros, eu quero que você entenda a primeira coisa, Jesus está olhando para a sua vida. Jesus sabe das lutas que você está enfrentando. Jesus sabe das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Você não está sozinho, Ele está presente, mesmo que às vezes nós tenhamos a sensação de que Ele está longe. Ele está perto de você, Ele está olhando para você, Ele está lhe observando.
Mas há um outro ponto, é que mesmo com as tempestades agitadas, Jesus desce do monte onde ele estava orando e ele chega e não tinha mais barco, então ele começa a andar sobre as águas, porque a ideia de Jesus era proteger os seus discípulos, era não permitir que aquela tempestade viesse fazer o barco a só sobrar, a naufragar e ali então causar um grande problema. Então Jesus anda e quando os discípulos veem aquele vulto ainda muito turvo se aproximar do barco, eles apavorados, já estavam angustiados, aparentemente parece que estavam muito desesperados, eles começam a gritar, é um fantasma, e Jesus de longe grita, não, não é um fantasma, sou eu, não tenham medo, se acalmem. Mas Pedro olhando e disse, realmente é o Senhor, então manda-me ter contigo sobre as águas. E a resposta de Jesus, de tão óbvia, parece que nem poderia ter sido. Ele disse, vem. Mas Pedro acreditou. Pedro acreditou no vem de Jesus. E Pedro, numa demonstração de fé e de confiança naquilo que Jesus havia dito, vem, ele desce do barco e ele começa a andar sobre as águas enquanto ele estava em direção a Jesus. E quando você está em direção a alguma coisa, você mantém os seus olhos naquilo que você está em direção. Quando você pega uma arma para atirar no alvo, você fica focado no alvo, que é o local onde você deseja atingir. A Bíblia diz que Pedro caminhava em direção a Jesus, então ele estava focado em Jesus. Mas em algum momento da sua caminhada, dos seus passos até Jesus, ele parou para observar um pouco o que estava acontecendo ao seu redor. E esse foi o grande erro de Pedro, e esse na verdade tem sido muitas vezes o nosso erro. Deus nos deu uma ordem, vem. Enquanto nós estamos olhando para Jesus, mesmo que as tempestades continuem do nosso lado, mesmo que os problemas estejam e sempre existiram, eles não são novos, eles sempre estiveram ali, mas a gente estava tão focado em servir a Jesus, a gente estava tão focado em andar para obedecer a ordem que Jesus deu, que foi, vem, que a gente na verdade não tinha espaço para o medo dos ventos, das ondas e do que acontecia ao nosso redor, porque nós estamos focados, olhando para a direção certa. Mas quando a gente tira os olhos e quer reparar um pouco no que está acontecendo no quintal do vizinho, a gente percebe que a gente está no meio de um mar, existem ventos fortes, existem ondas sendo formadas por causa do vento e a gente sente medo. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Você estava bem, firme na igreja, estava andando forte, fortalecido, mas de repente você, por algum motivo, achou que podia tirar um pouco os olhos de Jesus e olhar ao redor. E quando você começou a ver o que estava acontecendo, pessoas que deveriam ser um exemplo e não estavam sendo, pessoas que deveriam ser um modelo e não estavam sendo. E isso começou a abalar você ao ponto de que você começou a ficar agora com medo, frustrado, decepcionado, entristecido, ao ponto de já pensar, será que vale a pena servir? Será que vale a pena continuar onde eu estou? Eu quero dizer para você que o problema não está na força do vento, o problema não está nas pessoas que fazem o que é errado, o problema está na direção para onde você está olhando. Então eu quero convidar você a tirar os olhos do vento, a tirar os olhos dos maus exemplos e a voltar os seus olhos para Jesus, porque Ele cuida de você. Quando os maus exemplos, os ventos começaram a afogar Pedro, ele grita novamente, ele volta novamente seus olhos para Jesus, e Jesus estende a mão e o levanta, e ao entrar no barco, o vento para, tudo para. A pergunta que eu faço, será que eles pararam literalmente? Talvez aqui